Agora vive a vida dupla, mas Deus usa. Marcelo, como que pode Deus usar um homem que vive uma vida dupla? A Bíblia é bem clara em falar algo para mim e para você. Glória a Deus, nós vamos ler. Vamos ler 7:21, Mateus. Está escrito assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Verso 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Verso 23. Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aí Jesus entra num ponto importante, o mais importante. Verso 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Verso 25. Que deixou a chuva e correu os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. Verso 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, ou seja, nécio, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram os rios, assopraram o vento e combateram aquela casa, e caiu, foi grande a sua queda. Jesus está falando com macumbeiro? Não. Jesus está falando aqui com pessoas que não conhecem o evangelho? Não. Jesus está falando aqui com discípulo. Jesus está falando aqui com pessoas que receberam um chamado, que tem um chamado sobre a sua vida. E por conta do chamado tem dons para a edificação do corpo de Cristo, ou seja, a sua igreja. Mas na trajetória o homem se desvia, a gente está sujeito a isso, eu e qualquer outro, se a gente não vigiar. Na sua trajetória a mulher se desviou, qualquer um está sujeito a isso, a se desviar e procurar e ver no evangelho uma possibilidade de riqueza, que é o que está acontecendo com a vida de milhares. Muitos começaram bem e agora está mal. Muitos começaram buscando alma, agora busca dinheiro. Muitos começaram buscando o reino, agora busca a sua própria vontade. Muitos começaram se doando pela hora, agora se doa pela sua própria vida, arrancando a lã das ovelhas. Por quê? Porque como Judas, o espírito de Judas ainda está no meio do povo. Qual é o espírito de Judas? João capítulo 12. Enquanto Judas fazia parte da obra, o Senhor separou para ser tesoureiro, aquilo que era lançado dentro da salva, Judas ia lá e tirava. Assim está acontecendo no meio do povo de Deus. O espírito de Judas está no meio da igreja. Enquanto tem fiéis que vai lá e semeia na casa do Senhor, porque teme a Deus, tem outros lá no meio, e com o espírito de Judas que vai lá e tira aquilo que os fiéis semeiam. Mas você vai prestar juízo com o Senhor, vai prestar conta. Eu vou prestar conta com o Senhor. Cada um de nós estaremos diante do trono de Deus, ninguém escapa. Ninguém escapa do juízo de Deus, escapa do juízo do homem. Então dons não salva. Deus vai usar a pessoa, se a pessoa não se arrepender, a pessoa vai pregar e vai salvar vidas. Porque as pessoas vão estar ouvindo a sua ministração, mas a própria pessoa está seguindo um caminho de condenação. Por quê? Porque acreditam, não, Deus me usa, então não tem problema eu estar nessa prática de pecado, não tem problema eu me masturbar, não tem problema eu estar com a mulher aqui hoje e a depois estar com outra, não tem problema eu casar hoje e amanhã me separar e casar com outra, como os fariseus faziam na época, não tem problema. É por isso que o evangelho está banalizado. Porque muitos entendem, Deus me usa, e Deus continua usando, e eu estou fazendo algumas coisas erradas, e Deus não está nem aí. Deus está vendo. Deus, ele vai cobrar. O texto está dizendo que naquele dia vai haver argumentos. Muitos me dirão naquele dia, que dia? O dia do juízo. Senhor, Senhor, nós profetizamos. O que é profetizar? Falar a palavra do Senhor. Eu estou falando, estou profetizando aqui. Pregar. 1 Coríntios 14, versículo 3, você pode ir lá. Mas os que profetizam, falam aos homens para edificação, exortação e consolação. Falar aos homens o quê? A palavra de Deus. Então profetizar é pregar a palavra de Deus. Você está profetizando a palavra de Deus sobre a vida dos homens. Então o povo aqui está profetizando, está expulsando o demônio, está operando sinais e maravilhas, são os dons espirituais. Nem entanto, o Senhor vai dizer para eles, isso eu não conheço vocês. Mas Senhor, mas como que não conhece? O Senhor ia lá e o Senhor me usava. Mas Senhor, como que o Senhor não me conhece? Se eu preguei muitas vezes, o Senhor salvou a multidão. Sim, o Senhor vai dizer, é verdade.
Os dons meus estão sobre a tua vida. Eu uso por causa dos dons. Mas não tem parte comigo. Por quê? Porque não vive a palavra. O versículo 24 é o texto seguinte que entra dentro do mesmo contexto. Porque todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica. Porque estes que vão argumentar, que profetizou, que pregou, que foi usado pelos dons, mas vivia em pecado em cima do púlpito, o Senhor está dizendo, vocês faziam tudo isso, mas viviam na iniquidade. Não vivia a minha palavra. Estava vivendo em pecado oculto. E não procurou se arrepender. Mas ao contrário, continuou na vida de pecado. Porque o pecado ele traz um gozo, ele traz uma satisfação, mas traz consigo a condenação também. Amém, meus queridos? Então, isso é muito sério. Dons não salvam. O que é que salva, Marcelo? Frutos. Porque frutos produz caráter. Se eu não tiver o fruto na vida do servo e da serva, não produzir frutos, não tem caráter de Cristo, não tem no caráter, o que é que vai restar na vida do homem e da mulher? Obra carnal, vida de pecado. Os frutos do Espírito é o amor de Deus, a paz de Deus, a longanimidade, a temperança, o domínio próprio. Esses são os frutos, que é caráter que vai sendo produzido dia por dia na vida do crente. Tem muitas pessoas que estão cheias de dons, mas não tem caráter de Cristo. Tem muitos por aí que estão cheios de dons e acredito está indo para a eternidade porque é usado simplesmente por isso. E a Bíblia não ensina isso, mas a Bíblia ensina ao contrário. Se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis. Jesus como homem, Jesus está dizendo, eu sou irmão de vocês. O que é que a Bíblia ensina em Mateus 22? Mateus 22, versículo 24. 24 não. 37 em diante. O que é que Mateus ensina? Vamos ler. Mateus 22, 37 em diante. E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. 38. Este é o primeiro e grande mandamento. 39. O segundo semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo. 40. Destes dois mandamentos procede toda a lei e os profetas. Jesus está dizendo, desses dois mandamentos depende de todas as escrituras. Se a pessoa viver esses dois mandamentos, ela está cumprindo de Gênesis e Apocalipse. Porque para pensar. Se a gente ama o próximo, a pessoa não vai entrar no casamento de uma mulher e de um homem. Porque ele ama, aquela mulher, ele ama aquele homem, aquele casal, que é o seu próximo. Se eu amo o próximo, eu não vou ver algo no meu irmão e vou cobiçar e desejar. Ao ponto de ir num terreiro